Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus fale aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Continuando a falar sobre o reino do nosso Deus. Ele que é o nosso rei, Ele que é aquele que governa, dirige as nossas vidas. Continuaremos a falar sobre isso, continuaremos a meditar sobre isso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, junto comigo, no livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias. Peço que você abra sua Bíblia. Deus abençoe você também que nos acompanha de casa. Que o Senhor também fale ao seu coração, em nome de Jesus. Livro do profeta Obadias. Eu gostaria de ler com você todo esse livro, esta noite. É um livro pequeno, apenas 21 versículos que nós temos dentro desse livro. Eu gostaria de lê-lo todo e gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia essa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e ao entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo,
e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Só até aí, também não tem mais para onde ler a nossa leitura. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor Deus, ó Pai, pela Tua presença no nosso meio, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é o menor livro do Antigo Testamento. Apenas 21 versículos. Faz parte da coletânea dos profetas menores. Interessante que Obadias, junto de Naum, eles não foram em nenhum momento citados no Novo Testamento. Em nenhum momento dentro do Novo Testamento nós vemos citações sobre esses dois profetas. Nem Obadias e nem Naum. O livro de Obadias, ele se concentra em uma coisa, em uma profecia contra a nação de Edom. É interessante também que sobre o autor a gente também não tem muita informação. Nós não temos muitas informações sobre o autor, a não ser o seu nome, o que o seu nome significa. Porque o nome de Obadias era um nome muito comum no período bíblico. Se você lê todo o Antigo Testamento, se você já leu o Antigo Testamento e tem olhares atentos para aquilo que você lê, você já deve ter percebido que no Antigo Testamento 12 indivíduos são mencionados com o nome de Obadias. Mas olhando ali para as características desses 12 indivíduos, a gente chega à conclusão que provavelmente nenhum deles se encaixa em ser aqui o autor desse livro. Era um nome muito comum que significa servo do Senhor, ou aquele que adora ao Senhor. Esse é o nome, é o significado do nome de Obadias. Mas eu gostaria que você entendesse o seguinte, que não é pelo fato da gente estar falando sobre um autor que não é tão conhecido, e de um livro que é o menor livro do Antigo Testamento, que o que é dito aqui nesse livro não seja importante. Muito pelo contrário, é extremamente importante para todos nós. A mensagem de Obadias é uma mensagem que avança fronteiras do tempo, fronteiras de localidade. E é o que eu gostaria que a gente entendesse e aprendesse um pouco mais sobre essa mensagem, que é uma mensagem de esperança para todos nós. Apesar de ser um livro difícil e duro, são profecias severas, mas para a igreja, para o povo desse Deus maravilhoso, é uma mensagem de esperança. Algo que nos mostra, ao ler esse livro, e nós reparamos muito bem, é que frutos amargos são colhidos devido a erros do passado. É uma das coisas que a gente entende aqui nesse livro, porque nós percebemos todas essas coisas. Aqui é uma grande profecia contra os edomitas, o povo de Edom. E a questão toda que nós precisamos entender é quem são esse povo? Que nação é essa? Edom. Eles eram inimigos de Judá. Inimigos declarados de Judá. Ao longo aqui da exposição você vai perceber que eles eram extremamente aproveitadores. Aproveitaram de momentos de fraqueza de Judá, pilharam Judá, prenderam
pessoas de Judá, mataram pessoas de Judá, entregaram prisioneiros de Judá aos babilônios. É o que nós iremos perceber aqui dentro da exposição, dentro da meditação que nós teremos aqui essa noite. Mas de onde saiu Edom? Quando nós lemos a palavra de Deus, lá em Gênesis, e quando nós caminhamos ali por toda a história da nação, do povo de Deus sendo construído, nós vamos chegar aos descendentes de Isaac, Esaú e Jacó. E aqui começa todo o conflito que nós estamos lendo aqui nesse livro. É nessa guerra que já havia, que já acontecia, no ventre de Rebeca, surge tudo isso que nós estamos acabando de ler aqui agora. Toda essa guerra, toda essa briga entre essas duas nações, Edom e Judá. O povo de Edom era descendente de Esaú. O povo de Judá, descendente de Jacó. Duas nações irmãs. Nações gêmeas. Tiveram origem num único ventre. Tiveram origem numa família. A família da aliança. A família do povo de Deus. A família de Abraão. O pai da fé. Duas nações num único ventre, mas que gerou um grande conflito, que durou milênios de guerras, de matança, de destruição. Uma das coisas que nós percebemos olhando aqui para o passado dessa guerra, a gente vai chegar à conclusão de que um pequeno problema, ele pode gerar um mal terrível. Algo pequeno pode gerar algo grandioso. Um problema familiar gerou um conflito entre dois povos. Um problema dentro de uma casa gerou um conflito entre duas nações grandiosas. Por falta de sabedoria dos pais, de Isaac e de Rebeca, que tiveram entre os seus filhos, os seus preferidos. Nós lemos isso lá em Gênesis, capítulo de número 25. Nós percebemos lá que Rebeca, ela tinha preferência por Jacó, enquanto Isaac tinha sua preferência por Esaú. E devido a essa falta de sabedoria dos pais, eles criaram um abismo de inimizade entre esses dois irmãos. E nós conhecemos muito bem a história e sabemos muito bem o conflito que aconteceu entre esses dois irmãos, essas duas pessoas. Surgiu uma grande inimizade, competição, e tudo isso culminou num ódio profundo, a ponto de um querer matar o outro, e do outro precisar fugir, porque corria risco. A ponto de que, aqui no nosso texto, nós percebemos que a nação de Edom se junta aos caldeus, também vai se juntar também aos babilônios, também vai se juntar a várias outras nações inimigas de Judá para destruir essa nação. Um pequeno problema gerou um conflito enorme, uma falta de sabedoria. A gente percebe também, olhando para a história dessa nação, de que uma bênção se torna em tragédia quando nós somos tomados por vaidade. Isso olhando para a história aqui dessa nação. Era uma bênção. 20 anos orando por filhos. Rebeca passou diante do Senhor. Ela era estéril. E após 20 anos, Deus concede àquela família gêmeos. Aquele casal levou o seu pedido diante de Deus. O Senhor os abençoa, concede gêmeos, mas a vaidade, as intrigas, mentiras. A gente percebe que Isaac mentiu sobre Rebeca, Gênesis capítulo de número 26, verso 6 até o verso de número 11. A falta de relacionamento, se você ler Gênesis capítulo de número 27, verso de número 5, Rebeca ouvia Isaac
por detrás da porta. Não havia relacionamento dentro dessa casa. Parece que não havia diálogo dentro dessa casa. E aquilo que foi uma bênção de Deus, por causa da vaidade, se tornou um grande conflito. Duas nações, irmãs, gêmeas, em guerra. O pano de fundo do nosso texto parte de uma guerra que começou no ventre de uma mãe. De uma luta que começou entre dois irmãos. O útero de Rebeca foi o primeiro campo de batalha. De uma guerra que duraria por anos, anos e anos. Esaú era um jovem vendido às suas paixões, completamente tomado por vontades materiais, rejeita sua herança, demonstra desprezo pelas coisas espirituais, se focando simplesmente e somente nas coisas materiais. E a sua descendência, ela seguiu essa trajetória. É interessante que, se você ler o Antigo Testamento, as nações inimigas do povo de Deus, as nações que eram inimigas de Judá, nós percebemos que muitas coisas sobre a sua religiosidade eram narradas e descritas. Se você for ler, por exemplo, aquilo que é descrito sobre a Babilônia, vai se falar muito sobre a idolatria da Babilônia, vai se falar muito sobre o paganismo da Babilônia, dos vários deuses que haviam dentro daquele povo e daquela nação. E assim é o mesmo com o Império da Síria e tantos outros inimigos do povo de Deus. Agora é interessante que não há nenhum relato sobre religiosidade do povo de Edom. Não há relatos sobre a sua religiosidade, se eles tinham seus deuses. Aparentemente viviam simplesmente para comer, perseguir, pilhar, matar, sobrepujar, focado simplesmente num desejo e numa cobiça material. Eles queriam vingança. Eles queriam vingar aquilo que acontece com Esaú. Esse fosso de inimizade entre esses dois irmãos, ele foi herdado por essas duas nações. E apesar da reconciliação que vai acontecer com eles, Gênesis capítulo de número 33, do verso 1 até o verso 17, a gente lê isso, que eles depois entraram no acordo, fizeram as pazes, reataram ali o compromisso um com o outro, mas as nações, elas continuaram com aquele ódio enraizado. Edom continuou sentindo, armazenando aquele ódio por Judá. Desejo de vingança, desejo de perseguição. Tanto é que quando o povo de Deus estava ali caminhando pelo deserto, sendo conduzido por Moisés, rumo à terra prometida, chegando ali próximo a um território de Edom, aquele povo passa a hostilizar o povo de Deus ali que estava no deserto. Viram ali uma oportunidade, olha, eles estão fugindo do Egito. Passaram a hostilizar, tanto é que o povo de Israel naquele momento precisou cortar a volta, estendendo ainda mais a viagem. Edom cresceu, se tornou uma nação forte, se tornou uma nação poderosa, impiedosa. Amós, lá no capítulo de número 1, verso 11 e 12, ele vai denunciar tudo isso, essa falta de perdão que havia dentro deles. Durante o reinado de Josafá, eles se juntaram ali aos moabitas com o interesse, com o intento de atacar a Judá, o que eles não conseguem fazer. Quando o reino de Judá cai, e nós lemos um pouco sobre isso de forma poética no Salmo de número 137, nós lemos isso também aqui no livro de Obadias, nós vamos ler também uma referência sobre isso lá em Lucas, capítulo de número 4. Eles se alegraram devido à queda de Judá. Aproveitaram aquele momento de queda, aproveitaram aquele momento onde Judá caiu,
Então eles passam a ocupar partes do território de Judá. Se juntaram também à Filístia, pilharam Judá, isso no ano de 845 a.C. Em 586 a.C., Edom se ajuntou à Babilônia para destruir Jerusalém. E a probabilidade é que a profecia de Amós ela foi escrita dentro desse período. Devido a essa invasão da Babilônica, muitos fogem, muitos passam a fugir. E o nosso texto aqui, ele vai descrever um pouco disso, que eles ficavam lá escondidos nas encruzilhadas, esperando que o povo que estava fugindo da Babilônia passasse por ali, o povo de Judá, passasse por aqueles locais, e eles aprisionaram, matavam, e às vezes entregavam aqueles que eram presos para a Babilônia. Tudo nutrindo esse ódio, tudo nutrindo essa vontade de vingança contra o povo de Deus. De forma covarde, oportunista, eles atacam, aprisionam. No ano 40, Herodes o Grande, descendente também da nação de Edom, ele torna-se o rei da Palestina. E 3 anos depois ele conquista Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, eles se aliaram aos romanos para destruir e arruinar Jerusalém. E após ali as diásporas, Roma se volta contra a nação de Edom e elimina de uma vez por todas essa nação. E nós entramos no nosso texto. Até aqui foi uma introdução, para a gente entender o pano de fundo de tudo isso que está acontecendo. Quando nós olhamos para o nosso texto, e eu gostaria que enquanto a gente medita nele, você tivesse um salmo na sua mente. E esse salmo é o salmo de número 30, verso de número 5, a parte final desse salmo. A parte final desse salmo, ele vai dizer o seguinte, salmo de número 30, verso de número 5, o salmista ele diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A alegria do pecado, ela não dura para sempre. Ela sempre atrairá o juízo de Deus. Sempre atrairá o juízo de Deus. E ninguém pode medir forças contra esse Deus. Verso de número 1. Obadias inicia o texto com uma visão, dizendo: olha, assim diz o Senhor. Começa com um comunicado para as nações. Um comunicado para todos os povos. Essa mensagem é um comunicado que vem direto de Deus. Esse Deus, como nós ouvimos aqui hoje pela manhã, através da exposição do Salmo 110, e aqui trazendo aqui a mesma forma escrita, Yahvé, o Deus do pacto, Deus da aliança. Essa visão vem direto dele. Essa visão traz a assinatura desse Deus. O Deus do pacto, o Deus que estabeleceu aliança com seu povo. Essa visão de Obadias não é uma visão subjetiva, não é um desejo do coração do profeta, mas é um decreto vindo do trono de Deus. É a vontade de Deus sendo declarada aqui por boca desse profeta. Uma mensagem que é direcionada às nações, direcionada aqui a todos os povos. E Obadias mostra um Deus que governa toda a história. Ele nos aponta aqui, e Deus aponta para todas as nações, que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele diz, olha, nações se unirão e se levantarão contra Edom. Povos se levantarão contra eles. E aqui a ideia dessa palavra,
aqui nações traz a ideia de não só num sentido de que não é o povo judeu, mas são outras nações mesmo, e é o que acontece. Roma se levanta contra Edom e elimina de uma vez por todas essa nação. Então essa mensagem é um comunicado de Deus às nações. A agenda daquelas nações estava sendo escrita no céu. A história daquele povo estava sendo decretada no céu. A história de todos os povos é decretada pelo Senhor. E é isso que o profeta nos mostra. Deus é quem governa, quem ergue e quem destrói. E nações se unirão e se levantarão contra Edom. O verso de número 2, ele nos mostra que: e eis que te fiz pequeno entre as nações, tu serás muito desprezado. Aqui já se inicia o juízo de Deus contra aquele povo. É interessante que a ideia aqui do texto traz para nós, não de algo que iria acontecer num período determinado, mas que acontecerá no futuro. Essa destruição, esse desprezo aconteceria no futuro. É como se Deus dissesse para Edom: olha, Edom, eu te farei pequeno. E é certo isso. Você será uma nação desprezada, isso é certo. O povo de Deus, o juízo de Deus está sendo levantado aqui contra essa nação. O juízo de Deus está sendo declarado aqui contra essa nação. Além de pequena, é uma nação que será desprezada. Edom, você será desprezada. E você não será desprezada só aqui na terra. Malaquias capítulo de número 1, verso 2 até o verso 5, vai nos dizer que Edom, e aqui citando o profeta Malaquias, ele diz: Edom é povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O juízo de Deus contra essa nação não é simplesmente um juízo que acontecerá lá no território daquele povo, de forma física, no material daquele povo. Mas é um povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Assim como eles trataram Judá, eles serão tratados também pelo próprio Deus. Assim como eles se levantaram contra Judá, Deus se levantará contra eles. E por que tudo isso? Verso de número 3 e verso de número 4 vai nos mostrar o motivo pelo qual tudo isso acontece. E tudo isso acontece por causa da soberba daquele povo. A soberba derrubou Satanás. A soberba derrubou Adão. A soberba, ela tem derrubado nações. A soberba tem derrubado homens. A soberba tem sido a cova de muitas pessoas. Provérbios capítulo de número 16, verso de número 18, Salomão ele vai nos dizer que a soberba, ela precede a ruína. E a altivez do espírito, a queda. Edom era altiva, se orgulhava de estar entre as rochas, se orgulhava de estar entre os montes, num lugar alto, num lugar protegido, se gabava disso, achava que isso era o de mais importante que eles tinham, isso garantia a sobrevivência daquela nação, isso fazia daquela nação imune, invulnerável, um orgulho completamente enraizado no coração. Uma soberba que ocupava o centro daquela nação, estava ali enraizado, preso no coração daquele povo. Uma soberba que era proveniente de vantagens materiais. E a ideia aqui do termo aqui no hebraico, sobre essa soberba, é de algo que cega completamente a pessoa. E a pessoa passa a viver por aquela soberba. A pessoa passa a viver iludida por causa daquela soberba. E assim era Edom. Uma soberba excessiva.
E eles se perguntavam: quem me deitará por terra? Eles se perguntavam isso. Verso de número 3, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Eles se gabavam da sua posição. Mas essa soberba conduziu esse povo à ruína. E esse povo, então, sendo conduzido à ruína, quando nós lemos do verso 5 até o verso de número 10 do nosso texto, nós vamos perceber que esse povo passa a ser, então, pilhado. Aqui o profeta traça todo o saque que as nações fizeram ao entrar pelas portas de Edom. Tudo passa a ser tirado deles. Tudo passa a ser tomado deles. Aqui o profeta ele nos mostra tudo isso, verso de número 5, verso de número 6. Edom ela é pilhada de todos os seus bens, tudo aquilo que eles possuíam, os tesouros. Aqui como o nosso texto diz, os tesouros de Esaú, tudo isso foi levado. Tudo isso foi retirado deles. Edom foi pilhado em suas alianças. Verso de número 7 nos diz: todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. As suas alianças estão sendo desfeitas, Edom. Os seus acordos estão sendo desfeitos. Edom é pilhada também na sua sabedoria. Eles se gabavam porque tinham homens sábios, proverbistas famosos ali naquele meio. Mas não há sabedoria fora do Senhor. Salomão ele vai dizer em Provérbios capítulo de número 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não há sabedoria fora do Senhor. O próprio profeta Jeremias, após tudo isso aqui acontecer, ele vai ironizar também Edom. Jeremias 49, verso de número 7, ele diz o seguinte, a respeito de Edom: assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Onde estão os teus sábios, Edom? Onde está a tua sabedoria? Tudo se foi. A soberba tem conduzido vocês à ruína. Eles perderam suas referências, se perderam em seus próprios intentos. Edom também é pilhada no seu poder militar, verso de número 9, os teus valentes, ó Temã, estão atemorizados. Os seus soldados estão com medo. Estão batendo em retirada. Edom também é pilhada na sua honra. Verso de número 10 nos mostra isso. A violência gerou violência. E toda a opressão que Edom fazia contra Judá gerou no meio dessa nação desonra. Uma nação pilhada, foi completamente tomada por tudo. Porque além de ser uma nação soberba, como nós lemos no verso 11 a 14 aqui agora, era também uma nação cruel. A crueldade fazia parte dos atos de Edom. Edom agiu de forma perversa contra o seu próprio irmão. E pior ainda, contra o povo de Deus. Edom foi um dos invasores. Olhou com prazer para os momentos de calamidade que Judá passava. Via as dificuldades de Judá e se alegrava por causa delas. Se pôs arrogante, saqueou os bens do fraco, aproveitou o momento de fraqueza de Judá, invadiu Judá e saqueou Judá. Matou e capturou os fugitivos de Judá. Os hebreus eles não se esqueceram disso.
Salmo de número 137, verso 7, eles cantam a respeito disso. E eles dizem o seguinte, contra os filhos de Edom: lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Judá já completamente destruída. Eles dizem: olha, vamos acabar com os fundamentos dessa cidade, desse povo. Vamos destruir tudo. Eles lutaram contra o seu irmão, não o defenderam. Amós vai denunciar isso também no capítulo de número 1, verso 11. Eles se alegraram com a derrota do seu irmão. Eles pilharam o povo e não socorreram o povo. Eles ajudaram a matar os seus irmãos e não os protegeram. Uma nação cruel. Uma nação cruel. Mas eles iriam colher tudo isso. Colheram tudo isso. Verso 15 ao verso de número 16, vem então a retribuição a tudo isso. A retribuição de Deus diante de toda essa crueldade, perversidade, soberba dessa nação. Aqui a gente percebe já um contraponto. A nação que outrora saqueava tudo, se tornou agora uma nação fraca e desprezada. E aquela que era a nação saqueada, agora é o local de salvação. Enquanto no monte de Esaú, verso de número 19, há escombros, no monte de Sião, há livramento. A retribuição começará. Deus é justo. Se escapa da injustiça dos homens, mas não se escapa da justiça de Deus. Há um tempo de retribuição e a palavra de Deus ela nos deixa muito claro isso. O juízo de Deus ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão histórica. Essa nação ela foi destruída, derrotada completamente. Mas há o dia em que acontecerá o juízo escatológico. No dia que Cristo voltará e todo olho verá, e todos serão julgados diante do Rei dos Reis. Onde todas as nações comparecerão diante de Deus. E essa retribuição, ela tem um alcance universal. Ninguém se escapará dela. Ninguém se escapará. E o critério dessa retribuição é um critério justo. É um critério justo. A retribuição alcançaria Edom. E a restauração alcançaria Judá. O monte de Sião será um lugar de livramento. Verso 18 ao verso 20, nós iremos ler então sobre a vitória então de Sião. A vitória de Judá. O profeta então ele vai passar a pronunciar sobre essa vitória, decretada pelo próprio Deus ao seu povo. A vitória ela é certa, verso de número 18 nos diz isso. Ela é certa, porque o Senhor o falou. Assim termina o verso de número 18. Foi o Senhor quem o falou. O profeta aqui ele vai usar figuras fortes aqui para expressar esse triunfo certo de Israel sobre Edom. A casa de Jacó aqui é uma referência a Judá, que é o reino do sul. A casa de José é uma referência a Israel, que é o reino do norte. E esses dois reinos unir-se-ão como fogo e a chama para devorar Edom. E Edom será como palha, um restolho. A vitória ela é segura. E a vitória também será notória. Todos verão. Todos verão.
e todos serão julgados. Verso de número 21, parte A. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú. Os do monte Sião julgarão o monte Edom. Aqueles que foram oprimidos se assentarão na cadeira do juiz. Os opressores se assentarão no banco dos réus para serem julgados. E o nosso texto, a nossa profecia, ela se encerra com uma declaração maravilhosa. Maravilhosa. E o reino será do Senhor. Fim a esse livro. O reino será do Senhor. É interessante que, quando nós olhamos para esse verbo será, no original, ele é um verbo difícil de ser traduzido, porque nós temos um pouco de limitação de palavras. Isso não só no português, mas em várias outras línguas a gente tem uma grande dificuldade de tradução. Porque no hebraico aqui a gente tem um verbo perfeito. E o verbo perfeito, ele não está ligado a tempo. Ele não é um verbo ligado ao tempo, preso ao tempo. O verbo perfeito, ele está ligado ao tipo da ação. Ele está ligado à ação em si, e não ao tempo em que essa ação irá acontecer. O entendimento aqui, para a gente entender um pouco, era como se esse reino, ele pertencesse somente a Deus. Ele é o Senhor. Esse reino é o próprio Deus. Esse reino está no próprio Deus. Seria a forma da gente entender aqui um pouco melhor esse final desse verso. Não é algo que acontecerá, mas é o próprio Deus. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. E o reino será do Senhor. Eu gostaria de trazer algumas aplicações diante de tudo isso que a gente ouviu. E isso é importante porque a mensagem de Obadias, ela não é uma mensagem que ficou presa nesse tempo aqui. Ela não é uma mensagem que está parada aqui nesse tempo. Ela é uma mensagem também para a igreja de Deus. Para nós aqui hoje. Passando por esse momento de pandemia. 2020. Uma mensagem para nós como Igreja Presbiteriana de São Vicente. Uma mensagem para nós hoje. Esse embate entre Edom e Judá, ele continua. Ele continuou com o próprio Cristo. É interessante isso. Esse embate continuou com o próprio Jesus. Dos edomitas, sai a família herodiana. Sim, dos Herodes que nós lemos nas Escrituras. Eles saem dessa nação, são descendentes dessa nação. O Novo Testamento ele vai mencionar 4 Herodes. A gente tem Herodes o Grande, eu já citei ele aqui até. Ele se volta contra o povo, mandando matar todas as crianças de Belém. Lembra disso? O intuito do coração dele, eliminar Jesus. Se sentiu ameaçado no seu trono. Depois nós temos Herodes Antipas, é aquele que pediu a cabeça de João Batista. Bem provável que você lembra também dele. Esse mesmo Herodes Antipas foi aquele que Jesus o chama de raposa. Esse Herodes ou Antipas foi aquele que Jesus compareceu diante dele no seu julgamento. Nós temos também Herodes Agripa I. Herodes Agripa I foi quem mandou matar Tiago.
Herodes Agripa I foi quem mandou prender Pedro. E o texto ele vai nos dizer, a palavra de Deus vai dizer lá em Atos que ele foi devorado por vermes. Nós temos também Herodes Agripa II, também mencionado nas Escrituras. Casou-se com a própria irmã. E quando Paulo esteve em Cesareia, após ouvir tudo que o apóstolo Paulo disse, ele não se rendeu a Jesus. Os descendentes da família de Edom encerraram a sua trajetória. Roma eliminou esse povo. Mas o DNA de Edom continua presente ainda no mundo. Os resquícios desse povo estão presentes hoje ainda. Esse DNA edomita está enraizado no nosso mundo, se opondo ao povo de Deus, se opondo a Jesus Cristo. Tem feito leis tentando nos calar, tem se levantado contra homens, mulheres, matando essas pessoas. Quantos são aqueles que também são soberbos hoje, como eram soberbos o povo de Edom? Assim como Edom se vangloriando no seu poder, se vangloriando no seu status, se vangloriando da sua posição política, podem redigir leis que irão calar o povo de Deus, podem promover ações que irão matar o povo de Deus. Quantos são esses hoje presentes no nosso mundo? Quantos são esses hoje presentes no nosso Brasil? Tentando calar a voz da igreja. Quantos são aqueles zombadores que, assim como Edom zombava da dificuldade de Judá, tem zombado hoje da igreja, tem zombado de Jesus Cristo, tem zombado da palavra desse Deus, tem zombado da nossa fé? Quantos são hoje? Zombam do nosso Deus na mídia, zombam do nosso Deus nas escolas. Não se pode produzir nada hoje que fira a fé dos muçulmanos. Não se pode produzir nada hoje que fira fé de alguns povos asiáticos na China. Mas pode-se produzir seriados, podem-se produzir shows, podem-se produzir peças de comédia que afrontam Jesus Cristo, a sua igreja e a sua palavra. Quantos são esses que têm zombado de nós hoje? Quantos são aqueles que têm pilhado a igreja do Senhor Jesus hoje? Quantos são aqueles travestidos de líderes que têm pilhado o povo de Deus hoje? Quantos são aqueles que têm tirado os direitos da igreja de Jesus Cristo hoje? Têm tentado tirar. Têm tirado o nosso direito de congregar. Quantos são aqueles que têm sido cruéis contra a igreja hoje? Quantos missionários têm sido mortos, têm sido apedrejados, pessoas têm sido expulsas de suas famílias, porque servem a Jesus. O DNA de Edom está enraizado no nosso mundo. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Nós precisamos enxergar isso. Mas essa profecia
profecia do profeta, ela mostra um rei que é zeloso pelo seu povo. A profecia do profeta, ela mostra que esse povo que tem sido massacrado será vingado por esse rei. A profecia do profeta, ela mostra que esse povo, agora humilhado, um dia triunfará. A profecia do profeta mostra que esse povo pertence a um reino e tem um rei que é justo. E é essa mensagem que transcende todo esse tempo e chega a nós hoje. E precisa alimentar os nossos corações hoje. Porque esse rei justo, ele agirá e age em favor do seu povo. Zombaram, certa vez diante de Pedro. Onde está a promessa da vinda do Messias? Mas para esses a promessa do agir de Deus, o cumprimento de tudo isso foi descrito lá em Apocalipse, capítulo de número 6, do verso 12 até o verso de número 17. E eu gostaria que você lesse essa promessa junto comigo. Gostaria que você lesse junto o que ali nos é narrado pelo próprio Jesus ali diante de João. Apocalipse capítulo de número 6, a partir do verso de número 12 até o verso de número 17. A palavra de Deus, ela nos diz, assim, quando o sexto selo ele é retirado, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esses mesmos que zombam, um dia se esconderão. Um dia se esconderão. Quando o céu se abrir, os selos se romperem, se esconderão. Esse Deus, esse Rei justo, levantou a igreja como um lugar de livramento. No verso de número 17, o Monte Sião, lá no Monte Sião haverá livramento. Verso 17 do nosso texto. Sião é onde está o templo, que no Antigo Testamento era entendido como a presença de Deus, o local de habitação de Deus. Hoje o rei, ele habita no meio do seu povo. A igreja, eu e você, nós, através do seu Santo Espírito. A nação separada, remida, que será reunida no último dia. Mateus 25, 31 a 34 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O rei justo agirá em favor do seu povo.
O rei justo também julgará os perversos. Haverá juízo para esses perseguidores. Haverá juízo para esses zombadores. 1 Coríntios capítulo de número 6, verso 2 a 3, apóstolo Paulo ele diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. O rei justo julgará com seu povo os perversos. Esse rei justo, ele também concederá a vitória ao seu povo. Ele entregará a vitória ao seu povo. Os inimigos se aliam para perseguir a igreja. Mas a promessa para nós é que no dia do Senhor, esta igreja triunfará. Enquanto a Babilônia, segundo o Apocalipse, está coberta de ais. Se você ler ali o livro de Apocalipse, você vai ver que vários ais, que são ali os decretos dos juízos de Deus sobre a Babilônia, estão sendo ali pronunciados. Enquanto essa Babilônia está sendo coberta desses ais, dessas declarações do juízo de Deus, a igreja entoará um cântico de triunfo. A igreja louvará a Deus. Enquanto os inimigos serão engolidos, essa igreja será revestida e glorificada. A vitória da igreja e a derrota de Edom, da Edom de hoje, ela não procede de homens, mas é o próprio Deus quem concede ela. Esse rei justo, ele também estabelecerá o seu reino. É que nós iremos concluir o nosso texto. Os reinos do mundo entrarão em colapso. Haverá um dia em que aqueles que se acham fortes perceberão sua fraqueza. Perceberão contra quem, na verdade, eles estavam tentando lutar todo esse tempo. Haverá um dia em que Apocalipse capítulo 18 se cumprirá. Um anjo com muita autoridade descerá do céu e irá clamar: caiu a grande Babilônia. Ela foi derrotada. Os perseguidores se foram. O reino de Cristo é a pedra de Daniel, capítulo de número 2, verso 34, verso de número 35, que despedaçará aquela grande estátua. Todo poder humano, toda altivez humana, todo orgulho humano será despedaçado. Quebrando o ferro, o bronze, a prata, o ouro, toda a confiança humana se esvai. E um dia, a sétima trombeta soará, e grandes vozes exclamarão dos céus, dizendo: o reino do mundo, Apocalipse capítulo de número 11, verso 15 a 19, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder. Passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus,
que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A esperança da igreja se cumprirá. O reino será de Cristo. O reino será de Cristo. Vamos colocar de pé nesse momento? Gostaria que você fechasse seus olhos. Gostaria que você orasse a esse Deus que é o nosso Rei. Um Rei justo. E o seu reino de justiça. O reino é do Senhor. Parece, só parece, que tudo está perdido. O reino é do Senhor. É dele. Ele reina, ele governa, ele conduz a história. Ele controla todas as coisas. Ele julga todas as coisas. Tudo está em tuas mãos. Tudo está nas mãos desse Deus grandioso e poderoso. O reino é de Cristo. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, ó Pai, porque lendo a Tua palavra, Deus, ó Pai, o Senhor nos mostra que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está regendo a história. O Senhor está regendo as nossas vidas. O Senhor está regendo o mundo. O Senhor está coordenando todas as coisas. Nada pegou o Senhor de surpresa. O Senhor é Deus e Rei sobre tudo. Deus Santo, que o Senhor possa alimentar os nossos corações de esperança. Que o Senhor possa, Deus, ó Pai, alimentar os nossos corações da certeza de que o reino do Senhor está estabelecido. E de que um dia esse reino será consumado de uma vez por todas. De que um dia nós ouviremos, Deus, ó Pai, a voz do anjo dizendo que caiu a Babilônia. Os zombadores se foram. Aqueles que têm pilhado, Deus, ó Pai, a Tua igreja se foram. Aqueles que têm massacrado o Teu povo se foram. Enche o nosso coração de esperança, Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o Rei justo. E nós fazemos parte desse reino de justiça.